Está começando o duelo. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, ouvintes da Rádio Iracema 91.9, a primeiríssima do Cariri. Agora 18 horas e 8 minutos, está na hora de O Duelo. Todo mundo diz que defende a democracia, mas ninguém aceita o incômodo que ela provoca. Aqui a opinião não é abrigo, convicção não é salvo-conduto. A discussão não vale mais que argumento. Enquanto uns pedem silêncio em nome da ordem, outros pedem censura em nome do bem. No duelo, ninguém fala para agradar a plateia. Fala para sustentar o que pensa. Sob pressão. Ainda tem essa, hein? É sob pressão. Aqui, a panela de pressão é no fogo alto. Direita e esquerda frente a frente, sem filtro, sem edição, sem anestesia. Isso não é gritaria. É método. É confronto de ideias. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Está começando o duelo. Serão 2 horas de debate. As regras são simples e não são negociáveis. Eu apresento a notícia, faço a pergunta, vocês respondem. Pergunta direcionada, 2 minutos cravado para cada debatedor, hein? Atenção. Para cada debatedor, 2 minutos gravados. Bem, deu um probleminha técnico aqui. Eu vou pedir para você entrar em contato com a gente através do WhatsApp 21 57 11 91 e falar pra gente como é que tá saindo aí o áudio no YouTube, tá bom? E então, Matheus, a gente já está aqui, mas está faltando uma peça, né? Tá faltando uma peça nesse tabuleiro. A sua janta, né? Eu vou dizer, viu? Não é fraco, não. E então, a gente tá aguardando aqui a chegada do Pedro Siebra. Ele já tá a caminho. Ele falou: Josmarcelo, eu tô tendo um probleminha aqui no trânsito porque tá cheio de romeiro, o negócio tá meio embaçado, mas eu chego já. Então a gente tá aguardando. Enquanto isso, eu vou falar para vocês como serão as regras, novamente, para ficar bem entendido, tá bom? É o seguinte, eu apresento a notícia, faço a pergunta, eles respondem, tá? Pergunta direcionada, 2 minutos cravados. 2 minutos para cada debatedor, tá bom? Em seguida, tem a pergunta aberta. Réplica e tréplica livre. Lógico que com mediação. A gente vai mediar isso aí, tá bom? Quem transforma a resposta em discurso perde tempo. Quem foge da pergunta perde espaço. Mas eu aviso, não pode fugir da pergunta. Não pode. Pelo amor de Deus, tá bom? A gente fica combinado assim. Aqui não se vence no grito. Não tem gritaria, tá? Vence quem sustenta seu argumento, tá bom? A ordem de fala será sempre alternada. O jogo é justo. O duelo eu não prometo. De jeito nenhum, tá bom? Senhoras e senhores, ajustem suas certezas, revisem seus dogmas, porque agora é hora de combate. Mas antes da chegada do outro combatedor,
Eu vou fazer aqui um apanhado, né? Fazer um bate-bola aqui com o Matheus Linardi. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo ao duelo. Mais uma vez, já ia falar o surto, olha só. Tá vendo? Seja bem-vindo ao duelo e fale um pouco sobre você, se apresente, faça sua autoapresentação, porque tem gente que está chegando agora, está ligando o rádio agora e quer conhecer o Matheus, quer saber quem é o Matheus, o que é que ele faz da vida, o que é que ele tem de bom para trazer aqui no duelo, né? E também a curiosidade também daquelas pessoas que dizem, né? Inclusive recebemos mensagem hoje, né, ovacionando, né, a categoria de debate que o Matheus traz para o nosso estúdio. Isso aí é louvável, viu? Muito bom mesmo, certo? Só achei um pouco exagerado, um pouco exagerado ele falar que o Matheus provavelmente será o próximo Ciro Gomes do Cariri. Matheus, fique à vontade, o microfone é seu, está aberto, fique à vontade aí para você falar sobre você aqui no duelo. Boa noite. Boa noite, Asmacélio, boa noite, queridos ouvintes, espectadores aí das redes sociais. Eu também acho exagerado essa coisa de o próximo Ciro, que eu não tenho ambição nenhuma de me tornar o próximo Ciro. Mas eu achei interessante a forma como ele elogiou, como eu debato, como eu calço os meus argumentos, né? Como eu fundamento aquelas coisas que eu acredito e que eu tô aqui para defender. Porque o nosso trabalho, sabe, é defender o que a gente acredita, mas a gente precisa defender com fatos, a gente precisa defender com dados, não pode ser simplesmente uma coisa porque eu acredito que o mundo deve ser assim. Ó, minha janta acabou de chegar, viu, gente? Pedro Seba tá entrando aqui para ser jantado muito mais bem. Uma vez. Chega, ele vem sorridente, balançando o cabelo. Pois é, pode continuar, Matheus. Não, deixa meu jantar que acabou de chegar. Matheus já tava mentindo na rede. Já tava mentindo? Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Desculpa o atraso, aconteceu um imprevisto, mas já estamos aqui para debater legal e trazer informações para vocês. Muito bem. Eu vou pedir somente que o Matheus conclua seu raciocínio para a gente começar do zero, né? Uhum. Fica à vontade. Não, as pessoas perguntando, né, quem é o Matheus, o que é que o Matheus faz. Cara, é o que é que eu não faço, na verdade. Eu trabalhei muito tempo com política, eu fui do movimento estudantil, eu tinha um grupo de estudos de direito dentro da faculdade, então é por isso que eu sempre busquei fundamentar aquilo que eu acredito com fatos, com verdade. A gente já chegou até a negociar com o governador Cid Gomes, à época, quando ele era deputado, à época da greve da URCA, a gente fez um grupo lá para enfrentar a greve, derrotamos os professores grevistas. Então, qualquer pessoa que chegue no duelo para assistir o nosso embate aqui, ele pode ter certeza de uma coisa: o Matheus, ele vem muito preparado para jantar o Pedro, não é à toa que eu tô jantando ele toda noite. Muito bem, e a gente agora sim, com a chegada do Pedro Siebra. Pedro, boa noite, seja bem-vindo. É verdade, seu carro furou o pneu, tinha muito rombeiro nas ruas, como é que é? Boa noite, seja bem-vindo, se auto-apresente, faça aí, né, venda seu peixe, né, para os seus seguidores e também para os nossos rádio-ouvintes e quem está nos acompanhando através do YouTube, né? Fica à vontade, microfone aberto. Boa noite, Joyce, boa noite, bancada, boa noite, Matheus. Boa noite aos ouvintes e mais uma vez estou aqui, quero muito agradecer, né, sempre a minha vinda aqui, porque é muito importante. Eu acho que política é um assunto muito importante no país, forma pensadores, forma pessoas, então assim, sempre que eu e Matheus ou qualquer outro convidado ou qualquer outra pessoa do programa puder agregar na vida dos nossos ouvintes e que eles vão formando opinião e vão crescendo intelectual, né, no seu intelectual, a gente tá aqui para servir e aprender também, aprender e passar conhecimento. E boa noite, né, para toda a nossa região. Muito bem, e a gente vai começar o duelo, senhoras e senhores, agora sim, né? Agora nós vamos começar para valer, tá bom?
já fizemos as apresentações, né? Não precisou aquele, né, do lado da direita, do lado da esquerda. Vocês aí já estão ligados que do lado da direita nós temos o Matheus Linardi. Do lado da esquerda nós temos o Pedro Siebra. Pedro, quer falar? Você quer falar? Quer não? Ah, tá. Só enquadramento, né? Tá bom então. Então vamos lá, a gente vai começar com a primeira notícia. Primeira notícia, nós vamos falar do regional já, tá? Nós vamos chegar logo dentro do município, aqui na região do Cariri, e vamos começar por aí, tá bom? Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra e Poder Real. Juazeiro do Norte deixou de ser apenas um colégio eleitoral para se tornar polo de influência regional. A gestão de Gleidson Bezerra desloca o eixo da política do discurso para a execução, rompendo com a lógica histórica de subordinação automática ao poder estatal. Esse modelo gera resultados, mas também tensiona estruturas tradicionais, partidos e lideranças ideológicas. A primeira pergunta eu vou direcionar aqui para o nosso amigo Pedro Siebra. Pedro, quando um prefeito constrói capital político a partir da sua gestão e não da militância ideológica, isso fortalece a democracia local ou esvazia projetos coletivos da esquerda? Você tem exatamente 2 minutos para responder. Fique à vontade. Joyce, quanto mais o âmbito vai descendo de federal para estadual, para municipal, menos a ideologia vai falando. Então, assim, a gente tem um poder muito grande de ideologia no âmbito nacional, né? Quando vai se tratar de Lula e Bolsonaro, direita e esquerda. E quando a gente vai chegando nos estados e no município, vai diminuindo essa ideologia. Então, assim, os projetos dentro do município são muito voltados para o município. Não é um plano de poder, de ideologia, de direita, de esquerda. Então, assim, quando o Gleidson chega e realmente ele fura essa bolha, é bom para a democracia. Porque eu acredito que esses poder de, como você estava dizendo, esvaziar os projetos da esquerda, a esquerda ainda está no poder também, e é muito bom você ter campos também de outras alas de ideológicas, né? Então, assim, ele chega, ele quebra uma barreira, ele faz um bom trabalho, ele é reeleito. Acontece isso em outras regiões também, acontece isso com outros políticos de outras ideologias, mas eu acredito que quanto mais próximo do município a gente vai chegando, menos a ideologia vai falando. Então, assim, quando se leva para o âmbito nacional, uma disputa presidencial, uma disputa de deputados blogueiros, né, como a gente tem hoje em dia na Câmara, eles usam muito isso para garimpar voto. Mas eu acredito que o executivo do município e do estado, eles são mais técnicos e tentam se distanciar dessa parte ideológica. Muito bem. Agora, pergunta direcionada a Matheus Linardi. Matheus, o Gleidson, ele representa uma ruptura institucional necessária ou apenas uma nova forma de centralização de poder? Você tem 2 minutos. É bem escancarado aí, se a gente tanto analisar a campanha de 2020, né, que foi uma campanha bem cruel, porque agora na reeleição ele estava com a máquina, mas em 2020 não, né? E pouquíssimas pessoas sabem, mas a eleição de 2020, o Gleidson não enfrentou só a máquina municipal, a máquina estadual. Os órgãos federais, quem tinha os cargos aqui no Juazeiro, no Cariri, era o filho do Arnon, que era deputado à época. Então, até a máquina federal estava a serviço de Arnon Bezerra, e o Gleidson foi lá e abocanhou a vitória, né? E fez uma gestão completamente técnica, focada nos problemas que a cidade enfrenta, né, focado em resolver aí demandas históricas de Juazeiro, porque quantos prefeitos a gente via falando sobre a questão ali da inundação da Lagoa Seca, da drenagem, né? Aquilo ali foi um problema que durou décadas. Décadas e só discurso vazio. E o primeiro gestor que de fato foi atrás de resolver ali
até engraçado quando ele fala sobre isso, porque a obra ainda não está completa, né? É uma coisa que está aí acontecendo, são várias etapas, mas pelo menos algo já começou a ser feito, sabe? Até porque não é uma obra simples, não é bem uma obra complexa, simples, né? exatamente. É bem complexo. Mas Não é já uma começou obra errado antes, né? Assim, porque parece que onde começaram a se criar as localizações lá, já não podia bem... Sim. É bem complexo Já vem lá, aquilo, né? é bem complexo. E ainda as pessoas, elas fizeram aquelas construções na Lagoa Seca sem se preocupar com a drenagem, né? Então, tipo assim, foi desde o nascimento ali do bairro. Mas só trazendo aqui para a questão desses problemas estruturais que começaram a ser resolvidos, a gente tinha muito acidente de trânsito, a gente tinha um afogamento das vias, e aí as coisas começaram a mudar com as rotatórias. E muita gente reclama de rotatória, mas eu falo, galera, rotatória às vezes é o que separa uma pessoa entre a vida e a morte, porque tu imagina quantas ambulâncias não chegaram a tempo de socorrer, quantas viaturas do SAMU chegaram a tempo de socorrer, exatamente porque desafogaram essa questão aí do trânsito. Tanto é que no início a rotatória ela não era popular e depois o povo começou a colocar outdoors, né? Queremos uma rotatória aqui. É verdade. Matheus, agora eu quero fazer a pergunta provocativa para vocês debaterem. Tá bom? Gestão eficiente pode substituir ideologia como eixo central da política municipal? Vocês têm 6 minutos. Fiquem à vontade. Eu queria fazer uma pergunta também para Matheus. Assim, essa resposta ela já é afirmativa, né? Então, assim, com certeza, você criar um campo político vai fortalecer a sua região. Mas, assim, eu queria perguntar a Matheus, já que ele é especialista, assim, trabalha muito nessa parte de marketing e tudo, trabalha com as empresas, se também acontece na política, assim como nas empresas, a questão do como é que eu posso dizer? Quando você está abrindo uma empresa e você quer fazer puxar o público orgânico, né? Porque você pode tanto comprar as pessoas como fazer um público orgânico, né? Eu queria saber se isso também acontece na política, porque assim, a gente percebe que o público o eleitor de Gleidson, ele é muito orgânico. Então são pessoas que realmente votam nele e já sabemos por conta da eleição também de Lula, que muita gente que vota em Gleidson também vota em Lula. Então são pessoas orgânicas que votam porque gostam do Gleidson, também gostam do Lula, ou você acredita que quando a máquina chega e quer trabalhar, elas conseguem tirar o voto dessas pessoas? Se a máquina conseguisse tirar o voto dessas pessoas, o Gleidson não teria sido eleito lá em 2020. Mas eu gostei da tua pergunta, porque acontece bastante na política, quando o que tu tá falando é de aquisição de cliente, né? Aquisição de público. Então, quando as marcas elas constroem um relacionamento, eu não vou nem dizer orgânico, quando elas constroem um relacionamento de verdade, quando ela se conecta ali profundamente junto com o cliente. Aí você tem o caso dos advogados, que é o estágio máximo de uma marca quando as pessoas começam a defender. Por exemplo, hoje muita gente briga por causa disso aqui, ó, dessa maçãzinha, né? É a rixa pesada, né? iPhone, Samsung, enfim, sempre vai ter. Xiaomi agora, sempre vai ter. Mas na política também é possível, e foi exatamente isso que aconteceu, porque se você vê um prefeito que não tinha máquina municipal, nem estadual, nem federal, trabalhando a favor dele lá em 2020. E ele conseguiu, né, se eleger. Você viu aí agora, 2024, ele foi o primeiro a ser reeleito com uma diferença gigante de 3 mil votos. É porque o Gleidson, ele se comunica muito bem e ele conquista muito as pessoas. Ele pode até não ser o cara... e ele fala muito sobre isso. E a gente até vê nas entrevistas, nos debates, ele não é aquele líder que a gente pode dizer assim, esse cara é carismático, esse cara é extremamente carismático. Não. Mas o Gleidson, ele é um tipo de liderança que a gente chama de problem solver, ou seja, o solucionador de problemas. O Gleidson, a gente pode comparar a título de liderança, sabe? Com o Fernando Henrique Cardoso da vida. O Fernando Henrique Cardoso não tinha um pingo de carisma. Mas nesse foi eleito e o primeiro, aliás, o único presidente até agora a ter sido reeleito. Mas no caso, a gente pode derrubar a gente consegue derrubar aquela narrativa de que o voto ideológico, então, voltando para a pergunta do Joyce, o voto ideológico
não chega a contar muito quando você admira a pessoa em que quer votar. Por exemplo, se Lula chegar aqui na região e falar: pessoal de Juazeiro, votem em fulano de tal, contra Gleidson, e as pessoas gostarem mais de Gleidson, elas não vão votar. Do mesmo jeito que se Gleidson falar votem em Flávio Bolsonaro numa disputa contra Lula, as pessoas que gostam de Lula também não vão votar. Mesmo que elas gostem de Gleidson e de Lula, entendeu? São eleições completamente diferentes. A gente vê que as pessoas, por exemplo, muita gente que vota no Lula não é de esquerda. Tem gente de direita que vota no Lula. Simplesmente porque... O contrário também, né? Exato, simplesmente porque tem uma gratidão aí, acha que subiu de vida por causa do Lula, acha que as condições melhoraram por causa do Lula, e por aí vai, sabe? É uma memória afetiva muito mais antiga, os mais jovens já não, né? É engraçado essa curva, quando você olha para a estratificação do eleitorado, que o campo da direita está crescendo muito mais entre os jovens, e o campo da esquerda está ficando ali na galera dos 40 mais. Me chamou de velho, tá vendo aí? Muito bem. Não, predominante. Agora, 18 horas e 30 minutos, a gente vai dar um pequeno break. Nós vamos só tomar um cafezinho, viu? Esfriar a cabeça com a água gelada, tá? E o Pedro Siebra, que chegou aqui suado, não sei se ele veio empurrando o carro, não sei o que foi que houve, tá? Mas o importante é que o duelo está no ar. Daqui a pouquinho a gente volta, você está na Iracema FM 91.9, a primeiríssima do Cariri. Ei, boi! Presta atenção, meu povo! Dia 24 de janeiro, já tá tudo combinado. No restaurante do Chico Guilherme tem forró do Poeirão e vai ser arretado. É pauleira, é poeira, é forró de vaquejada. Cara velho é o grande homenageado. Tem comida boa, tem poesia, e tem forró pra todo lado. Tem muita mulher bonita pra ficar mais animada. Anota aí, não vacila não. Dia 24 de janeiro, em Oricuri tem forró do Poeirão. Se tu não for, é só tu quem não vai. Eita, que esse eu não perco não. Dia 24 de janeiro, você não pode faltar. Cara velho homenageado, você vai se encantar. Bora simbora pra Oricuri, pro forró do Poeirão. Bora Tássio Carvalho, seu Ademir tá nos esperando. Caminha Joquinha Gonzaga e todos os forrozeiros da região. Quero ver todo mundo no forró do Poeirão. O forró do Poeirão. Bem, eu falei pra você que não demoraria nada e foi vapt-vupt, né? Foi só o tempinho da gente tomar uma água. Muito bem, a gente vai continuando aqui. Olha, quero mandar um abraço especial para você dos bairros do Pio 12, para você do bairro Franciscanos, você do João Cabral, você do bairro São José. A gente recebe aqui mensagem do pessoal lá do São José, também o pessoal de Barbalha, pessoal de Missão Velha, pessoal de Santo André, em São Paulo, pessoal de Itajaí, Santa Catarina, aonde quer que você esteja, sinta-se abraçado, receba um caloroso abraço da equipe de O Duelo. Vamos agora entrar na outra pauta, agora regional, né? Vamos falar sobre assédio político, rompimentos e bastidores. O deputado Pedro Lobo confirma rompimento político e acusa assédio a apoiadores. O episódio escancara práticas tradicionais de pressão política em bases municipais e regionais. A pergunta que eu faço agora é direcionada a Matheus Linardi. Matheus, assédio político é prática estrutural do sistema ou desvio pontual de agentes? Você tem 2 minutos. Ainda bem que incluiu na pergunta essa questão de sistema, sabe? Porque
de fato é uma prática já normalizada, naturalizada. A gente vê isso acontecendo tanto em microcosmos, né? Por exemplo, eu fui do movimento estudantil. Eu vi muita gente correndo atrás do grupo de outras lideranças, oferecendo vantagens, oferecendo bolsa de estudo e por aí vai. E se no microcosmo, como o movimento estudantil, acontece esse tipo de coisa, imagina numa política aí, né, de gente grande, digamos assim, que a gente está falando aí de política municipal, a gente está falando aí de possivelmente do futuro da eleição municipal do Crato. A gente não pode esquecer que o Aloysio, ele perdeu por muito pouco mesmo. Então, imagina esse desembarque aí do Pedro Lobo, imagina se esse desembarque dele gera uma dissidência maior, né? Se mais pessoas abandonam o barco, como é que vai ficar a candidatura da situação? Como é que vai ficar aí? Eu não conversei com o André, não sei se ele tem planos de ser reeleito, mas geralmente, né, quando o cara se elege, ele vai buscar a reeleição, ele é o candidato natural. Mas eu vejo isso aí com muita preocupação. Eu acredito que eles deveriam, né, sentar, conversar, tentar aí se articular, porque se dormirem no ponto, o Aloysio vai e come. Muito bem. Então agora a pergunta direcionada ao Pedro. Pedro, esquerda combate esse tipo de prática quando ela ocorre dentro do próprio campo político? Você tem 2 minutos. Jorge, lá no Crato, o executivo hoje, que é comandado pelo PT, tá passando por essa turbulência, porque assim, o que o Pedro vê como assédio, né, pode ser uma coisa de interna, né, do próprio partido. Então assim, dentro do próprio partido existem 2 vertentes. Então tem a vertente do Pedro, tem a vertente do André, do Zé Ailton, que é outro grupo político, é um grupo político que chegou no PT agora mais recente, não é um grupo das antigas, e o André acena para apoiadores de Pedro, né? Então assim, quando ele acena talvez com cargos, com benefícios, Pedro pode estar vendo como um assédio, mas André está vendo como estratégia, né? Porque tem aquele ditado, roupa suja se lava em casa. Então assim, se tá dentro do PT, tá todo mundo ali dentro, é uma coisa só. E tem aquela situação também, né? Quem está dentro da política, cada qual que lute para ganhar o seu quinhão, né? Pedro, ele às vezes eu acredito que ele se sente chateado por conta que ele se sente como se ele tivesse sido escanteado no partido, por conta que ele achava que o sucessor natural de Zé Ailton seria ele, mas aí acontece o quê? Que Zé Ailton tem as pessoas de confiança dele, lá no Crato circula notícias que Zé Ailton talvez nem queria André também, como ele queria uma pessoa de mais confiança dele ainda, mas aí chega Camilo lá de cima e faz uma articulação. Então assim, eles vão respeitando de acordo com a pirâmide, né? E Pedro ficou se sentindo, acredito eu, que escanteado, porque não pôde disputar as eleições. Quando prometeram a ele que ele seria vice na chapa pura, também não foi cumprido. Então assim, vai gerando aquele desgaste até o momento em que ele rompeu de vez, né? O que eu vi foi que ele rompeu com a situação, e isso pode ser perigoso pro próprio PT, né? Explodir ali internamente, porque o ideal é quando você tá com brigas internas, você se cala e tenta resolver internamente, porque a partir do momento que a oposição fica sabendo, chega ao público, chega nessa parte, então os adversários e a oposição podem usar isso a seu favor. Muito bem. Agora eu tenho a pergunta provocativa para vocês dois, tá bom? A política local ainda opera na lógica da coerência? Vocês têm 4 minutos para o debate aberto. Fiquem à vontade. É uma pergunta bem capciosa, porque coerência pra quem? Mas sabe? A intenção do duelo é essa. Vocês dois aí que... Claro, eu sei, mas é porque, tipo assim, coerência... É que o Matheus tá voadinho, tá? Não, coerência pra quem? Porque sempre vai depender... aquela coisa, né? O ponto de vista é uma vista a partir de um ponto. Então, se a gente também não sabe o que aconteceu nos bastidores, a gente não tem acesso, se houveram acordos sempre que foram rompidos. Sempre tem uns furos, só que assim, essa turbulência que vem passando lá é totalmente diferente, por exemplo, de Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, acredito eu que tem uma Câmara mais independente, deve ter pessoas
deve ser meio a meio ali. O Crato não, o Crato hoje vive um momento que, se eu salvo engano, só tem um vereador de oposição. Então, assim, tudo fica... Então, deixa eu aprimorar aqui a pergunta, tá bom? Qual? Deixa eu aprimorar aqui um pouquinho. Vocês acham que a lógica da política deve ser na base da coerção? Pronto, aí fica... Aí sim, não, acredito que não, porque a partir do momento que você começa a coagir, porque assim, é uma afirmação do Pedro, né? Então, seja com cargos, com coisas que vão lhe dar mais poder dentro de um partido, isso começa a fazer algo que se chama aparelhamento, né? Você começa a desmembrar o que a gente chama ou costuma chamar de democracia e de algo democrático. Então, o ideal é você deixar as repartições, deixar o próprio diretório com o máximo de ideias diferentes possível, né? Porque o ideal da democracia é você ter várias ideias e chegar num ponto comum. Então, a partir do momento que só a sua ideia vale, só o seu campo político vale, deixa de ser uma democracia, né? Rapaz, eu vou parecer aqui sei nem o que, tá, galera de casa que tá nos acompanhando. Mas é a prática da política é essa, sabe? Grupos políticos são formados dessa maneira. Então, se o Pedro ele tá passando por esse problema aí, um esvaziamento de poder, digamos assim, ele tem grupo, e aí o adversário dele quer esvaziar o grupo dele, foi o que aconteceu aqui em Juazeiro, quando o governo foi para cima de um grupo que apoiava o Gleidson, né? A gente viu aí algumas pessoas pulando, eu não quero citar nomes, mas né, quem viveu sabe. Então, política, infelizmente, se faz dessa forma. Mas tem um mundo cor-de-rosa. Cargos, né? Tipo, mas a gente não tá no mundo cor-de-rosa, Pedro. Entendo, mas sabe? tô dizendo assim, se a gente quer mudar realmente a política, a gente não pode ser conivente com isso, né? A gente tem a questão não é ser conivente ou não. A questão é admitir que isso existe e que é assim que se costuram acordos. É assim que grupos políticos eles são montados, né? Infelizmente. O que é prejudicial, né? Não deixa de ser prejudicial para o andamento da... Mas o que eu acho engraçado é o Pedro aqui, ele critica o aparelhamento no Crato, mas no aparelhamento nacional ele bate palma. Pelo contrário, inclusive, uma das coisas que eu critiquei, acho que foi no segundo ou terceiro programa, foi que eu achava altamente errado aquele jogo que Lula faz com o STF. Por exemplo, pegar o seu advogado pessoal, colocar no STF. Pegar um ministro do STF, jogar para o seu ministério, tirar outro e botar... Então, assim, esse aparelhamento eu não concordo. Pode ser de Lula, pode ser de Bolsonaro, pode ser de quem quer que seja, eu não concordo. Rapaz, se o Messias for aprovado, vai ser o terceiro advogado do Lula, viu? Porque mas o Lewandowski Muito bem, mas essa não é a pauta. Vamos fazer o seguinte, agora 18 horas e 42 minutos, a gente vai agora para o terceiro tema, tá bom? Vamos lá, Papa, Padre Cícero e política cearense. Fantástico, viu, Lula? Porque é o terceiro advogado que ele placa lá. Mas aí tem que falar com o Senado, né? O Senado não... Vamos lá. Recentemente, o deputado federal José Guimarães, do PT, esteve no Vaticano e entregou ao Papa Leão XIV uma imagem do Padre Cícero, símbolo máximo da religiosidade no Cariri, pedindo maior celeridade no processo de beatificação do sacerdote que se tornou ícone da fé popular em Juazeiro do Norte. Oficialmente, o gesto foi descrito como histórico e emocionante para a população romeira. A importância do Padre Cícero, contudo, vai muito além de imagens e visitas diplomáticas. O processo de beatificação já vinha avançando há anos e segundo o vice-postulado da causa, o trâmite deve seguir normalmente, independentemente das articulações políticas no Vaticano. Padre Cícero é uma figura que transcende política e religião. Sua memória moldou a identidade cultural e social de Juazeiro e do Cariri. E sua influência foi tão grande que o processo de canonização continua sustentado por
comunidades eclesiásticas e populares, mais do que gestos oportunos de lideranças partidárias. Pergunta direcionada para Pedro Siebra. Pedro, quando lideranças políticas transformam símbolos religiosos populares em bandeiras de articulação institucional, isso fortalece a fé e a identidade local ou instrumentaliza crenças históricas em nome de agendas partidárias? Você tem 2 minutos. Joyce, tem uma citação de um livro de Karl Marx que as pessoas acham que ele só criou o Manifesto Comunista e o Capital, mas tem um livro dele que se chama Ideologia Alemã, que ele fala justamente disso, que o Estado, se o Estado controla a fé controla as massas. Então, assim, as pessoas... É muito maquiavélico, né? Você usar a fé das pessoas para poder crescer no meio político, crescer. Eu acho um absurdo, justamente quando a religião se mistura com a política, porque eu acho que são interesses totalmente diferentes. Mas assim, falar dessa questão de Padre Cícero, porque ele é um símbolo do Juazeiro do Norte, seja para impulsionar a economia, ou seja, com a fé das pessoas. Ele ainda assim é uma figura histórica, né? Uma figura que eu acredito que ele é quase unânime aqui em Juazeiro, apesar de que existem controvérsias, existem outras versões sobre o Padre Cícero, sobre que ele foi excomungado, ele teve já problemas com o Vaticano. O Padre Cícero ele era muito amigo de Lampião. Aí tem um livro até de Monsenhor Bosco que se chama Precisamos de um Defensor para Padre Cícero, que fala justamente isso, as visões. Por que ele era amigo de Lampião? Para Lampião não atacar o Juazeiro. Então, assim, acontece. E quando você pega uma figura, por exemplo, como Guimarães, que chega lá no Vaticano, entrega ele tá usando um instrumento de fé para poder, se tiver feito isso de bom ato, parabéns. Muitas pessoas aqui de Juazeiro vão ficar felizes, mas se foi para atingir um curral político e ganhar voto, já que ele está com pretensões aí para o Senado, alguma coisa, eu acho muito feio, né? Feio, rasteiro, você usar da fé das pessoas para poder... Mas se ele fez de bom grado, porque é um símbolo da região, vai ajudar a economia, vai fazer com que impulsione mais turismo, mais tudo, que seja bem-vindo esse projeto, né? Mas, na sua opinião, já que nós estamos aqui numa pré-eleição, nós estamos aí abrindo um campo de guerra, e todo mundo sabe disso, né, que é um campo de guerra. Aí, de repente, esse ato torna-se público. Isso é bom ou é ruim? Para ele é bom, né? Porque assim, ele consegue aumentar o alcance dele em relação às pessoas, mas é o que eu digo, esse projeto de tentar canonizar, né, se eu não me engano, não é beatificar, né, canonizar o Padre Cícero, já vem de muito tempo. O Camilo já tentou isso há algum tempo atrás. Tem muitas pessoas trabalhando nisso, não são só figuras do PT, tem muita gente trabalhando nessa tentativa de canonizar Padre Cícero. Agora eu acho que no ano eleitoral pega mal, né? Isso aí aconteceu no Crato também agora recente, com a imagem da Santa na inauguração, que tinha muitas figuras políticas lá. E é um projeto que é do povo, né? Uma coisa que vai trazer benefício para a cidade. Muito bem. Mateus, culto à tradição e articulação política podem caminhar juntos sem diluir a autenticidade da religiosidade comunitária? Ou sempre terminam servindo a interesses políticos? 2 minutos. Eu acredito que são duas coisas completamente diferentes. Por exemplo, a gente vê aqui em Juazeiro do Norte, na época de Romaria, tem uma procissão que tem literalmente o bloco dos políticos, né? É verdade. É todo mundo, seja de direita, seja de esquerda, tá todo mundo ali. Porque é algo tradicional, não é algo que começou agora. Então, mas a gente vê que em ano político, especialmente, esse bloco infla. É porque vem os babões, né? Eu tô falando dos representantes, de fato. Sim. Das pessoas que representam ali, que tem alguma representatividade política. Então, a gente vê isso acontecendo e na verdade, desde a época de Padre Cícero. O Padre Cícero, ele era um político também,
A gente não pode esquecer disso, né? Verdade. O Padre Cícero, ele tinha esse viés. E em relação à questão do Guimarães, eu honestamente não acredito que foi simplesmente porque ele tem um bom coração, sabe? Porque os elementos, eles são muito... A conta não fecha. Porque, primeiramente, ele disse que teve uma audiência com o Papa para tratar disso. E a gente viu ali nas imagens que não foi uma audiência, foi aquela fila geral que você pega para cumprimentar o Papa. Aí ele fala que eu entreguei aqui a imagem e fiz um pedido a ele para pedir mais celeridade no processo. O processo de canonização é extremamente criterioso. Não é do dia para a noite que acontece. A gente teve a finalização do processo de beatificação um dia desses. Eu acredito que foi ano passado, salvo engano, né? Então, não é porque o Guimarães pediu que vão acelerar, não é porque qualquer autoridade política pedir que vão acelerar. E a gente precisa quebrar isso na cabeça das pessoas, porque da forma como o Guimarães está comunicando, fica parecendo que se o processo andar, vai ser mérito dele. E não. O processo está obedecendo o trâmite legal. E ainda tem um outro adendo, que como eu vim de enfrentamento de movimentos grevistas, né, e o Guimarães ele é um sindicalista, eu vi muito essa galera da greve prometer mundos e fundos de coisas que já estavam encaminhadas. Tipo, eu vi professores entrar em greve lá na URCA pedindo melhoria, sendo que as obras já tinham sido até licitadas. Como naquela época pouquíssimas pessoas tinham acesso a portal de transparência, faziam o acompanhamento e tal, era uma informação que circulava num grupo muito privilegiado. Então, quando a gente montou aquele movimento Luta Sem Greve Não, foi exatamente para dar publicidade aos atos. Foi assim que eu me aproximei da Otonite, foi assim que eu me aproximei do Patrício, do Lima Júnior, que foi reitor e hoje é chefe de gabinete lá do André Barreto, e por aí vai. Eu tive um relacionamento muito bom com o corpo administrativo da URCA, porque a gente nunca foi para brigar, a gente foi para entender como é que funcionava. E eu vi professores que deflagravam a greve e depois pegavam o voozinho e ia lá para Paris curtir a greve. Olha que legal. Muito bem. Hipocrisia da esquerda. Então vamos para a pergunta provocativa. Um beijo, Zuleide. Vamos lá para a pergunta que eu quero ver agora, viu? Pelo amor de Deus, esse duelo de hoje ele tá meio frio, não tá não? Porque Bastante. Tá precisando. A culpa é do Wagner que fez a pauta. Ah, muito bem, vamos lá. Símbolos sagrados são patrimônio do povo ou moeda de troca no tabuleiro político? A gente vê muito isso aí, viu? A gente vê muito isso aí. E não é somente em Juazeiro do Norte. A gente vê isso acontecer muito em Aparecida do Norte, por exemplo, quando em tempos de romarias, né, vai dezenas de ônibus aqui do Nordeste custeados 100% pela classe política. E então, repetindo a pergunta, símbolos sagrados são patrimônio do povo ou moeda de troca no tabuleiro político? Vocês têm 4 minutos para debater. Joyce, eu acredito que, como eu estava falando, é uma espécie de argumento, de modo operacional até um pouco maquiavélico, né? Você mexer com a fé das pessoas para conseguir votos, para conseguir coisas. Claro que existem políticos que eles realmente vão à missa nos domingos, eles têm sua fé, eles têm alguma coisa, mas tem político que só aparece na igreja, na missa, próximo à eleição, né? Então, assim, a gente vê vários casos, inclusive o pessoal da direita até brinca, né? Que Haddad começou a ir à missa por conta que era candidato a presidente. O que a gente não pode julgar, né? A fé das pessoas, ela é muito particular e tudo. Então, assim, os símbolos religiosos são da população. É o que eu falo lá no Crato. Tivemos agora a reinauguração da nossa santa, que por sinal ficou muito linda também e que vai impulsionar a cidade em relação a turismo, em relação à economia. Mas tem que ver também por que fizeram, né, na época da eleição, foram buscar a santa onde ela estava sendo feita, depois devolver só para trazer, para mostrar ao povo que a santa estava chegando e tudo, como se ela não fosse chegar caso o André tivesse perdido. Mas assim, a gente tem que entender que os símbolos religiosos são muito particulares. Cada pessoa tem sua fé, a gente vive num estado laico, então todo mundo tem sua fé, todo mundo tem sua crença, quem não acredita em nada também faz parte do Estado, também é pagador do imposto. Por isso que eu falo que
todas as pessoas participam da sociedade com fé ou sem fé, mas não se pode aproveitar de um símbolo religioso para poder ganhar votos. É porque tá muito conversa de compadre, né? Acho que Vamos puxar lá a gente tá concordando muito, mas assim, em relação a essa questão aí de o pessoal que vai com ônibus custeado, eu não vejo problema nenhum político custear ônibus para fiéis irem, sabe? Eu até critiquei alguns prefeitos aqui do interior que não custearam transporte pro pessoal ir pra inauguração Mateus, da Santa. É o seguinte, eu concordo com você em partes. Porque é o seguinte, não tem nada de errado. Uhum. Se fizer isso como uma coisa normal. Sim. Vamos fazer isso todo ano. Vamos fazer isso não como base de voto, mas como uma necessidade de alimentação da fé, né? Do povo nordestino. Agora, quando se faz especificamente em tempos de romaria, em anos eleitorais, aí é que mora o problema. Mas aí vamos eu vou ser o advogado do diabo agora, né? Pra quem não sabe, advogado do diabo é aquela pessoa que tá defendendo o outro lado, aquilo que não era pra estar defendendo. Mas em relação a essa questão de época de romaria, é porque é a maior época de concentração. Então, até se você for pegar do ponto de custo-benefício, sairia muito caro ficar mandando ônibus o ano todo com pessoas. Então se concentra em época de romaria exatamente por isso. Não, mas o que eu quis dizer para você é o seguinte: não é somente porque é época de romaria, e sim porque é ano político. Por quê? Nem todo ano tem, né? Tem. Certo. A romaria tem todo ano, não Tem todo ano. Não tem o transporte. Exatamente. Né? Mas quando é ano político, eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Mas porque ano por 4, político, por 5. ano político, todo mundo brinca, né? Ano político é o ano de você conseguir as coisas, porque tá todo mundo aí disposto a rasgar dinheiro. Eu concordo com você nesse caso, tipo, fica até parecendo uma chantagem. Vocês entrando em Fica até parece. Não, mas da forma como ele tá falando, fica parecendo que é uma chantagem. Tipo assim, você vai. Mas não chega, não é uma espécie de chantagem. É uma espécie de chantagem. Sim, com certeza, é uma troca. Exatamente, é uma troca. É uma troca. Só que aquela coisa, né? Isso aqui é Brasil, né? E já diria o poeta, o Brasil não é para amadores. O que precisa consertar mesmo é o povo. É o povo, a consciência do povo. Exato. Então vamos lá agora, 18 horas e 57 minutos, mandando um abraço especial para o Antônio Cardoso. Ele diz que está lá no bairro Seminário e está acompanhando o duelo. Muito bem, boa noite, muito obrigado pela sua companhia. Olha só o nosso WhatsApp 8821571191. Você pode mandar a sua participação. Faça a sua pergunta, Pedro. Não, que se eu falar, eu tô estranhando também, que Matheus, acho que ele tomou um chazinho hoje, né? Que ele não chamou ninguém de moleque ainda, nem de idiota, nem... Tá tranquilo. Porque ainda não mereceu. Eu tô achando que foi aquela injeção que deram a ele, dizendo que ele será o próximo Ciro Gomes. Eu acho que ele... Não tem a menor ambição de me tornar o próximo Ciro Gomes. Não tem, né? Não. Pois tá bom. Então a gente continua agora, 18 horas e 57 minutos. O duelo não pode parar. Vamos para a notícia estadual. Muito bem. Eumano, diálogo e crise de liderança. Eumano defende o diálogo diante de críticas de Ivo Gomes, enquanto a base aliada demonstra fissuras. O discurso conciliador contrasta com a dificuldade de comando político. Quero começar perguntando para Pedro Siebra. Pedro, diálogo sem autoridade fortalece a governabilidade ou sinaliza fragilidade? Você tem 2 minutos.
Pronto, eu acho que agora vai ter algumas discussões, porque assim, nesse caso eu vou ter que defender o Elmano, por conta que a pior coisa do mundo é quando você tem um padrinho político muito forte. E todo mundo sabe disso porque o Cid passou por isso com o irmão, o Camilo passou por isso com o Cid, com o próprio Ciro, e hoje o Elmano vem passando por isso por causa do Camilo. Então assim, ele é como se ele não tivesse autoridade das coisas e todo mundo ficasse dizendo, não, aí é Camilo, quem manda é Camilo, não sei o quê. E eu não acredito nisso, eu acredito que o Elmano ele tem autonomia no seu governo, as decisões são deles, inclusive já foi batido o martelo que ele vai se candidatar. Então assim, vinha se especulando que Camilo ia ser o candidato, que ia descer para disputar com Ciro Gomes, mas isso seria uma desmoralização para o PT, né? Então assim, você é um governador que está há 4 anos no pleito e precisar sair para o seu padrinho voltar para você não perder o poder, seria uma desmoralização. Então assim, fala-se muito da mão frouxa, né? Como se ele não fosse um governador. Então todos os atos são de Elmano. Os bons, os ruins, a gente sabe que os índices na educação vêm melhorando no Ceará, porém os índices de segurança vão ficando piores. Então isso a gente tem que ir botando na balança os projetos de longo prazo, a curto prazo, e saber o que é que a gente quer para o nosso futuro, né? Muito bem. Matheus, o governo Elmano governa ou administra para a crise? Ele tem que fazer os dois, né? Ele tem que governar enquanto tá administrando crise e bote crise nisso, né? Mas, assim, eu tava me aprofundando um pouco mais nessa questão aí do Ivo, e o Elmano falou uma coisa que fez muito sentido, apesar de eu ser de oposição, né? Eu sou antipetista. Joyce, quando eu achei que ia ter a discussão... Mas uma coisa que o Elmano falou em relação a essa aliança dele com o Moses e o Oscar Rodrigues. Na época que o Roberto Cláudio foi eleito, o Camilo estava no palanque do Roberto Cláudio, mesmo sendo PT. E o Elmano era candidato à prefeitura de Fortaleza. E o Elmano perdeu. O Elmano foi o candidato ungido pela Luiziane Lins e ele perdeu. E o Camilo estava no palanque lá do Roberto Cláudio. Então, ele vê com naturalidade essa questão de aliança. Se eu puder ter os dois do meu lado, não é melhor? Isso quem está dizendo é o Elmano, não sou eu, tá? Então, assim, faz um pouco de sentido? Faz. Só que os Ferreira Gomes, eles se sentiram extremamente ofendidos porque você vai... se aliar justamente com o maior inimigo deles ali dentro, né, da cidade de Sobral. E aí o Ivo, a gente sabe que o Ivo ele é uma pessoa que ele fala mesmo, ele não tem papo na língua, ele é um Ciro mais debochado, mas ele é muito mais debochado, dicas de passagem. Ele estava até chamando o Chagas Vieira de Rasputin, né, que é o babão oficial do Elmano, porque dificilmente você vai ver o Elmano escalando o discurso. Você vai ver o entorno dele escalando. Então, quando ele precisa ser defendido, a galera lá que orbita, né, os Rasputins do rolê, vão lá e vão defender publicamente. Eu acredito que se o Elmano viu isso aí como algo bom, se ele acha que... ter o apoio do prefeito de Sobral vai garantir os votos, porque uma coisa é você fazer acordo com a liderança, outra coisa é os liderados acompanharem a liderança. Eu acho que faltou um pouco de leitura aí. Ele acha que os votos do Oscar Rodrigues são do Oscar Rodrigues, e não são. São votos anti, né? São votos anti. Mas é por conta da taxa, né? Teve a taxa do lixo. Não, mas teve muita coisa, na verdade. E também já estava cansado. O povo queria oxigenar. Já tinha aí quase mais de 20 anos, né? O mesmo grupo político no poder. Então eu acho que faltou. Mas eu acho que faltou leitura. Muito bem. Agora vamos para o debate aberto. O Ceará vive excesso de diálogo e falta de direção? Aí é com vocês dois. Tem aí 6 minutos para vocês debaterem. O quadro do Ceará hoje, ele é um quadro, até que eu conversei com o Matheus nos bastidores, é um quadro complicado, porque assim, hoje o Ciro, ele teve que, é um termo usado, né, teve que vender a alma para poder
ser competitivo nessas eleições. Então, assim, as pessoas com quem ele vem fazendo aliança são pessoas que são abomináveis pelo campo da esquerda, né? Que é o modo operacional do André Fernandes, é totalmente diferente do modo operacional do Elmano. O André Fernandes quer resolver as coisas com truculência, com violência, na base de mandar equipamentos bélicos para o governo do estado, para resolver na truculência. Já o Elmano acredita em outra vertente. Então, assim, Ivo já sinalizou apoio para Ciro, né? E a pá de cal seria Cid. Cid Gomes é uma das pessoas que tem o maior curral eleitoral do Ceará. Ele é muito forte aqui dentro do Ceará. E ele pode acabar com essa eleição, porque vamos ver o lado que Cid vai ficar. Se ele vai ficar do lado do seu irmão ou se ele vai ficar do lado do seu projeto de coisa. Então, assim, tudo é uma questão de logística, né? Porque o pai do André Fernandes, o Alcides Fernandes, também é candidato ao Senado, quer fazer uma cadeira. E aí tem o Cid queria apoiar, era Júnior Mano, não era? E aí teve contradições, então estão vendo outro nome. Então tá uma confusão política muito grande, girando em torno ali dos Ferreira Gomes também, né? Que já tá 2 contra 1. Se juntar os 3... Eu acredito muito, como assim a política ela é composta de sinais, né? Todo movimento que acontece, ele é muito friamente calculado, ele tá mandando sinais. Tem uma situação em específico que a Janaína, que é a prefeita, acho que é de Crateús, ela pediu para ser recebida pelo Cid, enquanto senador, e o Cid recusou. O Cid recusou por quê? Porque a Janaína tem um processo contra o Ciro, né? O Ciro chamou ela de cortesã, a menina do Camilo, que ajeitava as meninas pro Camilo. A partir do momento que o Cid recusa receber uma das aliadas mais fortes do Camilo, porque quem fez da Janaína senadora, porque ela foi senadora, né? E depois trouxe ela para a prefeitura, foi o Camilo. Então, há aí uma coisa que eu acho até engraçada, porque quando o Camilo ele assumiu essa liderança do governo, quando o Cid, não, agora tá aqui, eu entrego na sua mão, você vai ser o líder do grupo. Eu achava que o Cid realmente ia curtir, tipo, a aposentadoria dele, ia passar o tempinho dele lá no Senado e tal, e depois... Mas o que aconteceu foi que o Camilo, ele não teve pulso para dar continuidade ao trabalho do Cid Gomes. E é por isso que a gente tá vendo tanta crise, tanto fogo amigo, porque o Camilo me parece, tá? Que ele tá muito mais empenhado, e foi até uma coisa que o Ivo falou, em destruir a liderança do Cid, para que ele seja visto como realmente um herdeiro legítimo. É até aquela coisa que se falava lá na Idade Média, né? O regicídio, quando você mata o rei para assumir o poder. Mas Camilo, ele tá com essa dor de cabeça também, porque assim, ele se afasta do nosso Ceará, né, para fazer um trabalho nacional. Então assim, ele é ministro da Educação e ele acaba deixando... Mas ele tá muito mais aqui do que lá em Brasília. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje ele tem funções federais, né, ele não trabalha mais apenas para o nosso estado, ele trabalha para o Brasil. Então assim, ele pode estar um pouco a par da situação, que eu acredito que não, mas... em relação ao povo mesmo, ao que se escuta na rua. Porque, exemplo, ele é um virador de eleições, né? Ele já conseguiu virar eleições, como ele fez no Crato em Fortaleza. Porém, essa tá muito difícil, porque assim, se não tiver o fator girão que venha para secar a candidatura de Ciro Gomes, pode ser que Ciro ganhe essa eleição de uma forma até mais que desmoralize o PT, né? Então, assim... Ele tá com as alianças, ele tá minando os campos, e Ciro é o que eu tava falando naquele programa. Ele vem extremamente forte, e se os irmãos se juntarem, os Ferreira Gomes, né, que a história dos Ferreira Gomes do Ceará é muito complexa também, eles podem sim levar essa eleição e criar um grupo de poder novamente. Achei engraçada essa questão aí do girão secar o Ciro. Porque os Bolsonaro, né? O pessoal de Bolsonaro, pode ser que Michele venha andar no Ceará, pode ser que André Fernandes mude de lado, pode ser que uma aliança nacional, né, que venha descendo, então pode ser que Girão ele cresça muito, então vamos esperar para ver. Uma coisa que eu acho interessante é que durante muito tempo se ventilou essa narrativa de que o Ciro era o único capaz de derrotar o Elmano, e eu tô acompanhando as
sondagens eleitorais, e eu tô vendo o Girão aparecer com 9, com 10, com 12, tem pesquisa que ele aparece com 16, e política é imprevisível. A gente nunca sabe o que é que pode acontecer. O Pedro falou agora a respeito da Michelle. A candidata do Bolsonaro ao Senado, lá no Distrito Federal, não era a Damares, era a Flávia Arruda. Quem elegeu a Damares foi a Michelle Bolsonaro. E Michelle também eu acho que vai ser algo pessoal para ela, porque assim, Ciro tem, tem muitas declarações que ofendem muito a ela, a família dela e a... Então assim, pode ser que ela vista realmente a camisa de Girão aqui no Ceará, entre de cabeça mesmo para poder tentar garimpar o máximo de votos da direita para eu acredito muito que se o jogo afunilar mais lá na frente, pode acontecer o que aconteceu com o Elmano. O que foi que aconteceu? A galera abandonou o Roberto Cláudio e foi apoiar o Elmano foi eleito em primeiro turno. A gente pode ver um esvaziamento também da candidatura do Ciro e o Girão indo para o segundo turno com o Elmano. A gente pode ver, tudo é possível. Isso vai depender muito também da esfera federal, né? Porque assim, se Flávio, como Lula costuma vir também, se Flávio vier para o Ceará e começar a pegar na mão de Girão e querer andar com ele, aí faça com que Valdemar mude o lado e aí o PL passe a apoiar Girão, é outra configuração, entendeu? Então... Pode ser que a gente tenha uma candidatura tripla aqui no Ceará, que qualquer um dos três tenha chance de ser essa questão do PL tá bem complicada, parece que a decisão ficou só para fevereiro, né? Se o PL vai de fato aí a apoiar a eleição do Ciro. Ainda estão, as negociações estão suspensas e a gente não sabe o que é que vai acontecer. Até como é o nome dela? A ordem de cima é a ordem de Valdemar. Valdemar, para quem não sabe, o que foi preso no Mensalão, né? Que hoje é o presidente do PL. A ordem dele é que ele apoie Ciro Gomes, é que André Fernandes faça articulação para apoiar Ciro Gomes. Até porque o André Fernandes é o presidente estadual do partido, exatamente. É o que foi vice agora em Fortaleza com quase 50% dos votos. A doutora Silvana, ela falou, o PL quer apoiar o candidato que vai vencer, né? E até o momento é o Ciro que está mostrando o melhor desempenho. Muito bem. Muito bem, agora 19 horas e 10 minutos, você pode fazer a sua participação mandando texto para o nosso WhatsApp 88-2157-1191. Você está na Iracema FM 91.9, a primeiríssima. E o duelo continua. Vamos agora para mais um tema: oposição na Alesse e vazio de projeto. A oposição tenta se reorganizar mirando 2026, mas enfrenta fragmentação, personalismo e ausência de narrativa clara. A pergunta que eu faço agora é direcionada para Matheus Linardi. Matheus, a oposição tem projeto ou apenas rejeição ao governo? Você tem 2 minutos. A oposição, ela é meio confusa às vezes, sabe? Porque a gente viu aí recentemente, tava todo mundo junto lá votando no Romeu Aldigueri, sabe? E uma coisa, eu até entendo a questão do pragmatismo, cargos que eles estão em negociação, pautas que são negociadas também, porque quem controla a pauta é o presidente, mas o que é que fica parecendo pro eleitor, sabe? O que é que fica parecendo para aquela pessoa que depositou o voto num cara de oposição porque tá criticando o governo? Eu acredito que os políticos, eles precisam realmente ali ter um lado e assumir o seu lado e defender o seu lado. O que eu tô vendo na oposição, tem até o tal do café com a oposição, né? Que a galera tá se reunindo e tal, não sei o que, enfim, tá muito vazio. Eu acho que o eleitor cearense, ele tá precisando de mais esclarecimento sobre o que é que a oposição pretende fazer. Aquela coisa que eu falei no bloco passado. Uma coisa é você fazer acordo com as lideranças, outra coisa é você fazer acordo com os liderados. Porque foi que o Bolsonaro, ele ascendeu ao poder, porque ele não procurou liderança, ele cresceu primeiro entre os liderados, e aí as lideranças foram meio que coercidas, né, levadas a apoiar ele. O Silas Malafaia não gostava dele, teve que apoiar por quê? Porque os fiéis estavam querendo o Bolsonaro, e por aí vai. Muito bem. Pedro, a hegemonia prolongada da esquerda no Ceará produziu acomodação política?
Produziu, com certeza. Porque assim, até então a gente não tinha uma oposição, possa-se dizer assim, respeitável, né? Aqui no Ceará, como tem agora, com chances reais. Porque assim, o trabalho que o Cid... O Ceará tem um problema que é o complexo de melhores governadores da história, né? Porque assim, falam que Tasso veio, aí chegou como uma espécie de trator abrindo o caminho. Aí o Ciro vem e ajeita essa parte econômica. Aí o Cid é o melhor governador, mas depois foi passado por Camilo, que é o melhor governador. Então assim, a gente fica nessa questão. Então todos eles fizeram uma espécie de crescente, né? Já é muito tempo que esse grupo vem dominando a política aqui no Ceará. E quando a gente vê pessoas que já estão há muito tempo no poder e os problemas surgindo, a gente vê que tem acomodação. Porque se não tivesse acomodação, a gente estaria tendo resultados. Claro que é inegável o desenvolvimento que o Ceará teve em alguns anos. Inclusive, muita gente é grata a Camilo, porque em ano de pandemia, com um presidente de oposição, ele conseguiu muita coisa para o Ceará. Provando que quando você quer fazer um trabalho bem feito, você faz. Mas aí ele se acomodou que tem gente que é um ditado que costuma dizer, né, que o rei morre pela barriga. Então assim, a partir do momento que ele se acomoda e começa a criar inúmeras secretarias, começa a colocar cargos de aparelhamento, começa a colocar familiares em cargos em cargos técnicos, isso só prova como ele se acomodou, né? Então assim, é uma pessoa que é muito, o cearense é muito grato a ele pelo que ele já fez, mas se você deixar, às vezes as pessoas que estão mais com mais tesão querendo ganhar aquilo, vem e toma. Então esse ano a oposição está podendo, com chances reais, de tirar o poder aí. Muito bem, o Ceará precisa de alternância de poder? Essa é a pergunta provocativa para o embate. Com certeza, tá mais do que na hora, né, da gente ter uma guinada aí. Já são o quê? Quase 30 anos, né? Ou já passou de 30 anos? É muito, muito, muito tempo. Mas é o X da questão. A alternância de poder seria se Girão ganhasse. Caso Ciro Gomes, eu acho que o modo operacional que o Ciro trouxe é dele. O Ceará funciona hoje na engrenagem do Ciro. Então, o Ciro ganhando não seria uma espécie de alternância de poder. A alternância de poder é uma coisa como foi de Dilma para Bolsonaro, entendeu? É uma alternância de poder, porque a gente saiu de um polo para outro. E aí a gente começa a entender. O Ciro entrando, eu acho que a primeira... Eu não queria nem dar o caminho das pedras aqui, mas eu acho que o Ciro ganhando, ele rompe primeiramente com o André Fernandes. Eu não sei, eu não vejo o Ciro trabalhando com o André Fernandes, porque é uma ideologia, um pragmatismo totalmente diferente, são ideias diferentes. Um é altamente inteligente, não vou dizer qual, né, aqui para deixar no ar, mas assim... Não tem como eles trabalharem juntos. É uma coisa que nem as ideias econômicas, sociais, de desenvolvimento. Se você ler o livro de Ciro, você vai ver que o que André Fernandes prega com todo respeito, uma espécie de retrocesso. Você retroceder, voltar próximo à barbárie, querer a truculência. Já Ciro, né, ele tem planos de desenvolvimento, de bancos, de economia. Então, assim... São duas pessoas totalmente diferentes, né? E é porque disse que não ia revelar quem era o mais inteligente, viu aí? Matheus. Não, assim, eu concordo com o Pedro em partes, né? Com ressalvas a respeito disso aí. De fato, o Girão vindo, a gente teria aí um grupo político completamente novo. De fato, né? Não apenas pelo partido dele, que é o Partido Novo, mas por pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de executar um trabalho ali dentro do governo. Então, de fato, seria uma alternância legítima de poder. Contudo, a alternância é só a mudança, né? Tá num, muda pro outro. O Ciro vindo, o Ciro não vem sozinho. E o Ciro não vem com um grupo que elegeu ele governador. O Ciro não vem com um grupo que elegeu o irmão dele, lá em 2002, eu acho. O Ciro, ele vem com uma nova pegada, com outras pessoas, com outros players, sabe? Porque muita gente que estava com o Ciro lá atrás,
o obstáculo é humano. Ciro né? é considerado neoliberal hoje, né? Assim, para algumas pessoas que... Eu detesto essa palavra porque nem existe neoliberalismo pra começo de conversa, isso é só um espantalho. O que o povo fala é que Ciro hoje tá neoliberal. Não, mas eu gosto muito de economia, eu acho que já deu pra perceber aí a galera de casa que eu gosto muito de economia, estudo bastante economia. Fui trainee do Itaú BBA, que é um banco de investimentos, lá em São Paulo. Mas assim, o Ciro, ele tinha umas crenças econômicas bem complicadas que, nossa, eu abominava, sabe? Ele era muito mais próximo ali do desenvolvimentismo do que do livre mercado, que é o que eu defendo, né? Eu sou um liberal de direita, eu defendo o livre mercado. E eu vi o Ciro recentemente, desde a campanha passada, defendendo coisas que ele criticava lá no passado, sabe? Então, assim, as pessoas mudam, os tempos mudam, a gente vai adquirindo uma clareza maior em determinados assuntos, ele vai vendo que coisas que ele defendia no passado não funcionavam. Jorge, eu quero dar não funcionam. Porque o Matheus falou algo, né, que fazer uma pequena correção, porque o Ciro, apesar dele ser desenvolvimentista, ele é trabalhista, então ele é a favor da seguridade, dos direitos dos trabalhadores. Eu não sei se Matheus porque ele, mas ele foi ser liberal, né, eu não sei se ele gosta dos direitos dos trabalhadores, né? Tá, eu acho que é por isso que eu chamo o Pedro de moleque, né, porque... Não, ele se comporta como um... Fica difícil eu não chamar ele de moleque, né? Mas, existe uma falácia muito grande de liberal não gosta de trabalhador, liberal não gosta de pobre, liberal só prioriza o empresário. Os programas de transferência de renda, eles foram criados exatamente por liberais. Quem criou o esboço do que a gente chama de Bolsa Família foi o Milton Friedman, que é um economista liberal, alemão. Sabe? Austríaco, cara. Austríaco. Mas enfim, é sobre isso, sabe? Coisas que o Ciro era contra, a reforma da Previdência, da forma como foi feita. Ele era contra. Hoje ele já é a favor de algumas coisas, ele entende a necessidade de algumas coisas. O Ciro, ele era contra, por exemplo, a paridade de idade entre homens e mulheres. Hoje ele já defende, porque o que é que a gente tá vendo? A gente tá com uma fila do INSS, José Marcelo, de 3 milhões de pessoas esperando para se aposentar. Muito bem. Jorge, eu queria só fazer outra... Seja breve. Outra argumentação, porque assim, só para deixar claro que o que eu falei do André Fernandes não é chamando ele de burro, eu quis dizer que ele é inexperiente, até porque é uma pessoa que ficou em segundo lugar numa disputa da prefeitura de Fortaleza. Ok, mas você ficou bem entendido. Não deu pra entender, não deu? Deu sim. Com certeza. Olha só, lembrando para você que a partir das 20 horas você vai ficar com a doce voz romântica de Edilma Félix e o programa Cidade Love. Agora 7 horas e 21 minutos, nós vamos mudando a pauta, vamos agora para a pauta nacional, notícias nacionais, tá bom? Tarcísio de Freitas atua nos bastidores para destravar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O episódio expõe as tensões entre judiciário, política institucional e articulações informais de poder. A pergunta que faço direcionada a Matheus Linardi. Matheus 2 vezes na sequência, né? Ave Maria, é a direção. Tá bom, Wagner? Vamos lá. Matheus, articulação política para aliviar decisões judiciais é defesa de garantias individuais ou privilégio reservado a figuras centrais de poder? Você tem 2 minutos. Eu seria muito hipócrita aqui se eu não reconhecesse que isso é um privilégio reservado para figuras centrais de poder, porque um pobre jamais teria essa colher de chá, né? Mas um pobre jamais passaria pelo que o Bolsonaro tá passando, porque, pelo amor de Deus, aquilo ali é literalmente uma situação de assassinato assistido. Eu vi recentemente que negaram até uma TV, uma Smart TV. Se quiser, vai ter que botar TV a cabo, ou seja, vai ter que assinar Sky, DirecTV, essas empresas aí que, Claro TV, né, que não pode ter acesso à internet de forma nenhuma. Teve um episódio que o Bolsonaro caiu e demoraram para prestar socorro a ele.
Isso não pode acontecer, porque ele é uma pessoa, as pessoas pensam assim, mas o Bolsonaro, ele tava bem, tava pra andar de moto e tal. A galera esquece que, por causa da facada, as paredes do intestino dele, elas se pregam, né? Elas colam periodicamente. Então, ele tem que passar por inúmeras cirurgias para fazer o descolamento das paredes do intestino. E cada cirurgia dessa que você faz, você vai ficando mais debilitado, né? Vai afetando o funcionamento do seu organismo. E quando a gente compara, o Pedro fez uma risadinha aqui a respeito, quando eu falei sobre assassinato assistido, quando a gente compara, por exemplo, o tratamento que foi dado ao Lula como ao que foi dado ao Bolsonaro na prisão, e ambos são chefes de Estado, né? Eram chefes de Estado quando foram presos. Lula não. Não, era. Ele tinha sido chefe de Estado, entendeu? Sim. Por isso que ele não ficou numa cela comum. Eles não podem ficar em celas comuns porque eles não são pessoas comuns. Ele não estava exercendo. Claro que ele foi. Né? Senão ele não poderia ser nem preso. Pra começar de conversa. A forma que você falou apareceu. Não, eu falei que chefes de Estado têm um tratamento diferenciado. Ainda não chegamos no debate. Vamos dar uma acelerada para que o nosso tempo está apertado. Exatamente. E aí a gente vê o tratamento que foi dado pro Lula é completamente diferente. Lula tinha televisão, Lula podia assistir o jogo do Corinthians, Lula podia dar entrevista para quem ele quisesse, Lula podia receber quem ele quisesse. Tanto que em 6 meses ele recebeu mais de 600 pessoas. Se você quebrar em 100 dias, dá 128 dias em 2 visitas, que é o que o Bolsonaro tá podendo fazer. Bolsonaro só pode receber 2 visitas por semana. Muito bem. Pedro, o STF extrapola suas funções quando decide jurídicas, quando decisões jurídicas passam a ter efeitos políticos diretos? Joyce, assim, primeiramente eu não me recordo de ter dado essa risadinha que Matheus está citando aí, até porque eu sou uma pessoa que eu me compadeço com o ser humano, então assim, você deu. Independente de quem quer que seja, se ele tiver em uma situação de sofrimento, em uma situação, se for real isso, eu me compadeço de verdade, eu acho que... A gente vai fazer o seguinte, olha, vamos fazer assim, da mesma forma que o Matheus exigiu que a gente verificasse a gravação. Eu quero o vídeo. Nós vamos fazer porque o Matheus vai ter que se retratar. Vai, porque é demais. Mas assim, essa questão. Mas ele deu. Essa questão do Alexandre. Nós vamos tirar isso à prova. Do Bolsonaro e do Alexandre Moraes virou uma coisa muito pessoal também, né? Porque nas atas do possível golpe do 8 de janeiro, uma das pessoas que estavam com o nome, o alvo na cabeça era Alexandre Moraes, Alckmin, Lula. Então, assim, ele tá como se fosse com uma espécie de descontar, é como se ficou um parque de diversões, o judiciário brasileiro e as coisas. Bolsonaro também não é nenhuma pessoa bobinha, como muitas pessoas pensam que ele é burro, não. Bolsonaro, ele já tem o direito de dar entrevista. Inclusive, ele ia dar uma entrevista para a UOL, só que como estourou o caso da mulher de Alexandre de Moraes, no caso do Banco Master, ele preferiu não dar a entrevista para não criar para não abafar aquele caso. Então, assim, ele não é nenhum bobinho. Bolsonaro, ele sabe o que está fazendo. O próprio Valdemar da Costa Neto já falou também que ele, se fosse disputar, ele melhoraria. Então, são coisas que é estranho, né? A gente fica ouvindo no noticiário que se a pessoa está indo no leito de morte, a Michelle chega e fala em rede nacional que ele pediu para Deus levar ele, pediu para morrer. Então, assim, e se fosse para disputar uma eleição, ele melhoraria. Mas isso não é palavras ditas por ele. Não, com certeza. De terceiros, né? Então... e eu até fugi um pouco do tema, porque o tema também sendo Tarcísio. Tarcísio é uma pessoa que tem uma dívida eterna com o Bolsonaro, porque Tarcísio, ele trabalhou também no governo de Dilma, para quem não sabe. E ele foi elevado ao melhor ministro de Bolsonaro, ganhou muito bem em São Paulo, e ele tinha planos de subir os cargos e ser presidente, mas hoje a gente vê isso ofuscado por conta de Flávio, né? Muito bem, vamos agora para o duelo, tá bom? O judiciário tornou-se um poder moderador ou um ator político permanente? Vocês têm 4 minutos. Tá escancarado aí que é um ator político permanente. Judiciário aí, no caso, o STF, ou o judiciário total, que... Bem, a pergunta específica é o judiciário. Vocês façam mas a a gente tá falando leitura... de STF, entendeu? É porque o STF é o chefe do Poder Judiciário. Mas não é o judiciário completo, né? Então, assim...
Mas é o que eu acredito. O Matheus, eu não sei se ele ia começar a falar. É porque tem uma coisa no direito administrativo que a gente chama de teoria do Na óbvio. realidade, o STF é a última instância do judiciário. E é o caminho. É o chefe do Poder Judiciário. E é o caminho. Exato. Então, Mas, exemplo, na própria PEC da dosimetria, eles querem tirar do STF para ser julgado na vara comum, né? Assim, então, assim, não é a última instância vai ser o penal agora, que nessa PEC da dosimetria, quando ela passar, porque ela vai passar, ir para resolver isso. Mas, voltando ao tema... Mas isso é uma coisa que ainda vai acontecer. Não, sei. Se acontecer. Mas essa questão de ser moderador ou um braço político tá muito explícito. Assim, eu não quero defender Bolsonaro à direita ou Lula, o que é que seja, porque quem fez seus problemas, quem pariu o Matheus que balance. Mas o judiciário hoje tem 7 indicações da esquerda, né? Falta. Beijo, manhã. São 7 indicações e hoje os únicos da direita lá que foram colocados por outros presidentes foi o Cássio Nunes, o André Mendonça, o Gilmar, né? Assim. E Alexandre de Moraes é um dos lá que foi colocado até por Temer mesmo. A esquerda não queria de forma alguma, teve protesto, teve tudo, porque quando ele foi secretário de Geraldo Alckmin, a esquerda odiava Alexandre de Moraes, tinha ele como um tirano. Então, assim... O que mais mandou bater em trabalhador, segundo o Thiago, que teve aqui. Foram mudadas as narrativas. Hoje é um braço político, mas eu também tô sentindo um vento de que a história de Alexandre de Moraes meio que tá se acabando, por conta do escândalo da mulher dele, que a mídia vai cair em cima, e por conta que eu acho que ele não é mais útil pro PT ou pra Lula ou pra as pessoas, porque ele já aprendeu Bolsonaro, né? Já desmoralizou. Então, assim, pode ser que próximo ano ele caia também. Nunca se sabe. A política depende de onde o vento tá levando, né? Pra voto, pra dinheiro, pra tudo. Ou seja, ele concorda que o STF virou mais um ator político do que um... O STF, talvez, o judiciário não, que são duas coisas totalmente diferentes. Eu ainda acredito no judiciário do Brasil, tendo a acreditar, mas o STF, por ser uma indicação presidencial e os 2 presidentes que estão ali indicaram vários que estão, então pode ser que Fachin nunca vá ter uma ação contra Lula, né? É até estranho. Dino chegou lá por conta de Lula. Como é que ele vai julgar Lula? Então, tá entendendo? É uma coisa até... É até um problema da nossa democracia, né? E quando o Fachin teve que julgar, ele se declarou suspeito. Nosso STF não é independente, é isso que eu quero dizer. Então, pela pergunta que você fez, ele pode ser um braço político hoje. Até porque eles têm lado também, né? Quando a Carmen Lúcia foi dar o voto de Minerva, que se criou todo uma narrativa ali por ela ser uma mulher que iria prender Bolsonaro, porque ele tinha fama de... Ele tem fama de machista, de ser uma pessoa misógina. Então, assim, Bolsonaro também, a sua carreira política, a sua história, faz com que ele pague muitas coisas hoje, né? Bolsonaro já é um idoso, uma pessoa que já deveria ter amadurecido e uma pena o que está acontecendo com ele, porque eu não desejo isso a ninguém, mas ele também já fez muitas coisas que são abomináveis. Muito bem. Agora, 19h31, a gente vai para a próxima pauta. Hostilização a Flávio Dino e limites da crítica. O STF torna ré uma mulher acusada de hostilizar Flávio Dino em um voo comercial. O caso reacende o debate sobre liberdade de expressão, desacato simbólico e criminalização da crítica ao poder. A pergunta direcionada a Pedro Siebra. Pedro, criminalizar hostilidade verbal protege instituição ou cria cidadãos com menos direitos diante da autoridade? Nesse caso, são os dois, porque assim, a população é real que a população está criando uma espécie de medo do STF, né? Então, assim, existe uma diferença entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Você criticar o trabalho de Flávio Dino, de Alexandre de Moraes, de qualquer um dos ministros, é um dever, né? Você tem que estar ali olhando sempre o trabalho deles. Agora, você também imputar um crime, imputar ódio a essas pessoas que fazem parte do nosso judiciário, também eu não acho correto. Agora, assim, as narrativas é o que a gente tem que entender. Se eu não me engano,
Monark, ele saiu do Brasil porque ele chamou Flávio Dino de gordola. Então foi uma coisa assim, eu não sei se isso... De rocambole? Chamou de rocambole. Pois é, mas eu acho que aí tem que saber se, Mas não foi só ele... por isso. Então, tem que saber se foi por isso ou foi porque ele já vinha respondendo processo, ele já tinha outras coisas. Uma das questões... Essa questão é bem complexa. É complexa. Porque o Monark, ele foi réu de um processo que ele sequer poderia ter tido acesso. Pra tu ter noção, os advogados do Monark não tinham acesso ao processo que estava correndo no STF contra ele, porque ele estava criticando a atuação do STF. E só por isso. Mas vamos dá lá. sigilo, né? Vamos lá, Matheus. A liberdade de expressão deve Mas como encontrar... é que tu vai responder um processo que tu nem sabe pelo que é que tu tá sendo acusado, Pedro? Ok. Isso não dá direito à ampla defesa e ao contraditório, que é um princípio constitucional. Caso o Pedro nunca tenha aberto a Constituição... Ok, vamos deixar para o debate, tá bom? Matheus, a liberdade de expressão deve encontrar limites quando confronta figuras institucionais? Bom, eu falei ontem aqui que a liberdade de expressão, ela é a base, né, da liberdade e de toda uma sociedade. Isso inclui também o direito de blasfemar e ofender. Quem tiver se sentido ofendido, que procure os seus direitos na justiça. O que eu sou contra é a censura, e que me parece que é a regra para essas autoridades que elas são questionadas. Eu vou citar até um exemplo. O Guimarães, ele foi abordado por um militante de um movimento liberal, acho que era da UJL, quando ele estava chegando em Brasília, falando sobre a questão da PEC da censura, que era a PEC da regulamentação das redes sociais. E aí o Guimarães tentou argumentar com o menino, e o menino foi lá e disse assim, não, isso aqui é censura. E aí viralizou o corte e tal. O Guimarães quis processar uma criança, pô, o menino tinha 17 anos. Aliás, um adolescente. Por quê? Porque eu fui constrangido. Então, a gente não pode mais questionar autoridades, sabe? Autoridades não podem viver numa redoma. Se ela desempenha uma atividade pública, ela está sujeita ao escrutínio público. Então tem que aguentar. Agora, se você parte para o momento em que há um crime em curso, porque quando a gente trabalha, por exemplo, com calúnia, difamação e injúria, aí a gente está tratando de crime. E aí sim, cabe sim direito, buscar o seu direito na justiça, não a censurar. Muito bem. A gente poder aproveitar e ampliar mais, né, para vocês entrar no debate. Mas vamos fazer o seguinte, como o tempo está corrido, agora 7h36, a gente vai entrando agora para a reta final. Vamos para o tema internacional, ok? Groenlândia e militarização do Ártico. Esse é o tema. França, Alemanha, Suécia e Noruega anunciam o envio de tropas à Groenlândia, intensificando a militarização do Ártico. A região torna-se palco de disputa estratégica, colocando soberania local sob pressão direta das potências. Pergunta agora direcionada para Matheus Linardi. Matheus, quando democracias europeias expandem presença militar, isso é defesa legítima ou imperialismo disfarçado? Não, nesse caso aí é defesa legítima, porque a gente está falando de um estado autônomo, né? A Groenlândia, ela é uma região autônoma, apesar de ser de propriedade da Dinamarca, mas a OTAN protege a Groenlândia através da Dinamarca. Então, se houve essa escalada aí nas tensões, e existe uma preocupação muito grande se a China ou a Rússia invadirem a Groenlândia, né? E eu tava dando uma aprofundada nessa questão da Groenlândia, porque antes a gente via a Groenlândia somente como um polo estratégico, né? Para questão de defesa, geopolítica, militarismo, etc. Mas a Groenlândia, ela tem uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Muitas delas que estão debaixo do gelo, que não foram nem exploradas, sabe?
Então a disputa ganhou outros contornos. Quem vai administrar essas terras raras? Quem é que vai ficar com o lucro disso? Vai ficar na Dinamarca? Vai ficar na Groenlândia? Eu vi que aquela reunião que a gente estava debatendo ontem sobre a Groenlândia, a Dinamarca, junto com o Marco Rubio e o J.D. Vance, né, que é o vice-presidente americano, não chegaram a um acordo, porque os Estados Unidos não abrem mão de ter ali, de ser o patrono da Groenlândia. E aí, cara, são cenas dos próximos capítulos. A gente tem que ficar de olho aí no que vai acontecer. Mas ter isso em mente, que é uma disputa não apenas por território, mas por quem vai controlar uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Muito bem, Pedro. A esquerda europeia perdeu coerência ao justificar a expansão militar quando ela vem do lado certo? Não, porque nesse caso aí, a Europa é que está tentando ser o lado certo, né? Está tentando mediar. A Europa tem um histórico de colonização muito antigo, mas nesse caso ele está defendendo a sua. Quando eu falei ontem que a partir do momento que Trump está invadindo a Venezuela, quem tem que mover tropas para lá é o próprio Brasil para defender sua soberania, é o que a Dinamarca está fazendo agora. Ela ficou aquela dúvida, qual era a função da Dinamarca, tá aí, é proteger a Groenlândia, e foi para lá, mandou tropas, mandou mercenários, mandou membros do exército, e aí então o pessoal está lá operando como a negociação não foi feita... Só não mandaram MST. Eu trago até um caso interessante, viu, Joyce, que dizem que muito dessa loucura que Trump está fazendo no mundo é uma cortina de fumaça para esconder o caso que ele responde lá nos Estados Unidos, do caso Epstein, que vocês podem até pesquisar aí, porque é um caso muito grave que envolve exploração sexual de menores de idade. Então, assim, é um caso muito sério e que aparentemente esse ano já vai sair a público, porque vai ser liberado os arquivos e tudo. Então, Trump está fazendo essas coisas no mundo, essas invasões, querendo dar uma de policial do mundo, um delegado do mundo, para poder abafar o caso que ele vai ter que responder judicialmente. Aproveitando aí o gancho do que você falou, a pergunta provocativa é a seguinte: a geopolítica ainda respeita fronteiras ou apenas reconhece poder? Aí pro duelo. A geopolítica ela depende muito da questão dos interesses dos atores envolvidos. Essa questão aí de poder, de limite, de fronteira, de soberania. A gente sabe que soberania é um princípio que não é absoluto, é mitigado. A gente tem estudiosos, inclusive lá da ONU e tal, que defendem essa mitigação do princípio da soberania, principalmente em crises humanitárias. Que é o que aconteceu na Síria, que é o que está acontecendo no Irã, que é o que aconteceu na Venezuela, e por aí vai. Eu só achei estranho o Pedro trazer essa questão do Epstein, porque o que a gente vê ali na Groenlândia é muito mais do que simplesmente abafar um escândalo sexual envolvendo prostituição. É o que ele vem fazendo no mundo inteiro. Ele cria, todo dia ele está criando uma confusão, seja com seus vizinhos, mas não é. Olha só, quando você olha, por exemplo, para a Venezuela, por que que o Trump ele tem interesse na Venezuela? Além de reduzir a influência do Oriente aqui no Ocidente. Porque se você controla... Por favor, Pedro. Se você controla a questão da Venezuela, você deixa de abastecer quem? Irã, você deixa de abastecer Cuba e você deixa de abastecer a Rússia. Então você tá enfraquecendo esses governos. A ditadura de Cuba está prestes a cair exatamente porque não tem mais acesso ao petróleo da Venezuela, não é? E também tem a questão de que quem controla os barris, quem controla as emissões, controla a moeda em que ela é negociada. Tudo que está acontecendo no mundo hoje gira em torno de petróleo, mas não simplesmente pelos barris de petróleo em si, mas pela manutenção do dólar como a moeda global, porque o dólar é a única moeda global. Jorge, eu queria entender essa narrativa de Matheus, porque não é uma narrativa, é uma análise. Ele fala dos Estados Unidos, os Estados Unidos que é o criador praticamente do livre mercado mundial, do sonho americano. Não é. Ele não consegue explicar, por exemplo, por que países que estão próximos a ele não podem negociar com países do Oriente. Então, assim, eu queria entender por que quando a China quer colocar bases na Groenlândia que não são militares,
os Estados Unidos não permitem. Quando a China quer negociar com a Venezuela, não pode. Tem instalações na Por que Groenlândia. é que quando a Venezuela quer negociar com a China e mandar petróleo para eles, não pode, porque passa na rota americana e vai aumentar a influência russa e chinesa aqui na nossa região? E por que eles não deixam essa influência chegar na nossa região? Se eles acham ruim uma influência chinesa ou russa na nossa região, façam melhores, abram o mercado, tragam produtos melhores, barateiem suas coisas, trabalhem junto com a concorrência. Então, assim, eu nunca entendi. Uma coisa é o contexto da Guerra Fria. Ali sim, a gente tinha mísseis soviéticos apontados para os Estados Unidos em Cuba. Do mesmo jeito que a gente já teve mísseis americanos apontados para a China da Coreia. Do mesmo jeito que a gente tinha a Argentina, né, do governo da Cristina Kirchner comprando urânio enriquecido para fazer ogivas nucleares, e o Pedro meteu aqui que era para salvar vidas. Cara, urânio enriquecido só serve para armamento, meu querido. Quando a gente teve a Guerra das Maldivas, quem apoiou a Inglaterra foi os Estados Unidos. Ele deixa um país europeu entrar na nossa região e atacar um vizinho econômico nosso, entendeu? Então, assim, o Brasil, se a gente tivesse poder aqui na América do Sul, jamais a gente teria permitido aquilo, entendeu? Muito bem. Agora 19h44. Olha, queremos abraçar aí os amigos que estão aqui nos estúdios. É o Vitor, também o Caio César, o Edson e o Renê. Sejam todos bem-vindos ao Duelo. Sempre que quiser, as portas estão abertas. Olha só a sua participação através do WhatsApp 88-2157-1191. E nós vamos agora para a próxima pauta. Vamos lá. Lula, Putin, neutralidade estratégica. Após ataque dos Estados Unidos à Venezuela, Lula dialoga com Vladimir Putin, defendendo canais diplomáticos. A postura reacende o debate sobre neutralidade, pragmatismo internacional e relativização moral. A pergunta vai direcionada para Pedro Siebra. A relativização moral tinha que ser o Pedro mesmo. Eu vou ter que cortar o microfone. Muito bem. Pergunta para Pedro. Pedro, dialogar com regimes autoritários promove a paz ou normaliza práticas que a esquerda diz combater? Rapaz, uma pergunta óbvia, né? Não, outra correção que eu tenho que fazer, né? Que aqui no momento eu falei Maldivas, mas é Malvinas, tá? A Guerra das Malvinas. Tá. E em relação a isso que o Matheus fala de relativização, de moral, de costumes, de alguma coisa do tipo, eu não relativizo mortes, eu não relativizo crimes, mas o que acontece é o seguinte... Tu tava duvidando das mortes do Irã, cara. Quando você fala, por exemplo... Tu falou aqui, não, a gente não sabe se esses números são oficiais. Quando você fala que se esses cadáveres são reais. Não pode ser recebido como chefe de Estado, mas recebe o chefe de Estado da Arábia Saudita, então você está sendo hipócrita. É porque não tem um mandado de prisão. Matheus, não estamos no debate ainda. É complicado. Não estamos no debate aberto. Tu me cita. Então, assim, ó, lá, essa aliança com Putin não vem de hoje. Eles são grandes compradores do Brasil de venenos e tudo. A gente exporta carne, recebe produtos deles também. E a gente a gente compra veneno de lá. A gente é um grande veneno não, o negócio lá que faz o veneno. A gente é um grande parceiro econômico da Rússia, inclusive dentro do grupo BRICS, né? Que é um grupo que Trump está tentando sabotar aí há muito tempo, mas eu acho que ele não vai conseguir porque é um grupo com grandes economias mundiais e a Rússia sempre foi uma parceira do Brasil. Se nesse exato momento a Rússia está em guerra com a Ucrânia e o pessoal acha isso uma falta de moral negociar, saibam que quando o Brasil negocia com os Estados Unidos estão em mais de 10 guerras nesse exato momento. Então, assim, é uma hipocrisia tamanha não querer que a gente negocie com o Putin porque ele está em guerra, se os Estados Unidos estão em guerra a todo momento. Vamos lá, Matheus. A política externa brasileira sacrificou princípios em nome de protagonismo? Eu queria saber que protagonismo é que a gente tem internacional, porque o Brasil ele é tido literalmente como um anão diplomático, sabe? A gente nunca participou de uma grande resolução de conflito, a gente nunca foi protagonista de nada na política internacional. E isso não é síndrome de vira-lata, isso são dados, isso são fatos.
Porque se você pegar os principais conflitos mundiais, e eu digo conflitos mundiais pós ali as grandes guerras, o Brasil ele não teve um papel decisivo em absolutamente nada, como a gente também não está tendo papel decisivo nos conflitos modernos. A gente teve, por exemplo, o Putin invadindo a Ucrânia, né? E aí o que foi que o Lula falou? Ele não falou os ucranianos que se virem, ou ele não defendeu a autonomia, a soberania do povo ucraniano. Eu também até queria saber o que é que o Pedro acha da... Primeiro ele tentou uma barganha, né? Exatamente. Primeiro tentou uma barganha. Não teve... Vamos conversar na diplomacia, cara. Isso. Kiev sendo bombardeada, incendiada, mulheres sendo estupradas pelo exército russo. Vamos conversar na diplomacia, porque parece que é assim que... Matheus, ele conseguiu a tríplice coroa de falar besteira, porque ele falou 3 seguidas, que o Brasil não é respeitado no mundo. Não é. Inclusive É um anão o diplomático. país da América do Sul. Então vamos fazer o seguinte, Ele é o deixa eu emendar uma coisa aqui para ficar melhor, tá bom? Deixa eu colocar um pouquinho de gasolina aí. Pode botar. Neutralidade diplomática é prudência ou conveniência? Agora vocês fiquem à vontade. Conveniência, total conveniência. Porque existem formas de você repudiar um ato tão vil como foi, por exemplo, a aquisição da Crimeia pela Rússia, como foi agora a invasão da Rússia lá na Ucrânia, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia. O que está acontecendo hoje no Irã? O que foi que o governo falou? Não, né? eu queria complementar aqui. O governo literalmente cagou e andou pros iranianos. Que o Brasil não tem uma representatividade Não foi mundial. isso que eu falei. Não, que ele é um anão diplomático. Eu disse que ele é um anão diplomático. Então o que acontece é o seguinte, o Brasil hoje ele é a maior economia da América do Sul, a presidente do BRICS é uma brasileira. O que é que isso tem a ver? Não, eu estou falando da importância do Brasil, inclusive se for para falar de contexto histórico, de crise diplomática, o Brasil, os brasileiros foram essenciais, né? Pegando até a memória de nossos soldados, o Brasil foi essencial na Segunda Guerra, na Batalha de Monte Castelo, né? Caso ele não saiba eu acho disso. que o Pedro não sabe o que é política internacional. Eu tô falando que o Brasil é um país importante, é um país central. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Quem tem o maior PIB da América do Sul. Quem opera a política internacional é o Itamaraty, tá? Certo, Só mas deixando aí, bem claro aqui. O que você quer é o quê? Que o Brasil parece chegue lá em Israel, que o Brasil chegue lá em Israel e resolva o problema de Israel com a Palestina soltando mais bomba lá. Aí o Pedro sai falando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Trump termina a guerra bombardeando brasileira. Ele quer isso que Lula chegue lá e atrai outro problema. A nota que a gente tá criticando, que eu critiquei no programa anterior, que eu tô criticando hoje também, veio do Itamaraty. Então, quando eu falo que o Brasil é um país que é um anão diplomático, eu não tô falando nada disso aí que você falou. Eu estou mas aí falando você quer que ele resolva os problemas dos conflitos mundiais como? De forma nenhuma. Lula já disse, se eu sentar com Putin e com Zelensky, eu resolvo. Resolve. Como é que se senta? Resolve aí ele muito. quer o modo operacional de Trump, que é como? Por bem ou por mal vai acabar isso aí. E não acaba, só cria mais guerra, mais problemas sociais. Eu queria saber como é que Matheus acabaria uma guerra estando na posição de Lula, do chefe de Estado brasileiro, sem nenhum poderio bélico, sem nada, só tendo sua posição estratégica. Mas aqui ninguém tá falando em acabar a guerra. É porque você falou que o Brasil é um anão diplomático. Eu disse que é um anão Como diplomático. Como é que você quer que ele faça essa me fala qual foi o conflito internacional que o Brasil mediou e que teve sucesso. O Brasil não tem a função de ser mediador de guerra internacional. Não, isso que o Lula tá falando. Vamos dialogar. Ele pode dialogar, ele pode falar. Vamos dialogar. Cara, é tanta besteira que o Pedro fala, porque eu tava falando de política internacional e ele começou a falar a importância do exército e tal, como se eu não desse importância pro exército. Eu acho que o público aí de casa é mais inteligente do que o Pedro. Porque você foi desrespeitoso com o Brasil. Porque ele é um anão diplomático. Claro que não. Claro, você acabou de dizer que não sabe nem o conflito. Estou querendo dizer que você quer falar... Que ele ajudou a mediar então e que ele teve sucesso. Um conflito que os Estados Unidos acabou sem ser bombardeando ou mandando guerra. As ameaças nucleares da Coreia do Norte. Inclusive o Trump foi o primeiro presidente da América do Norte com Coreia do Norte. Coreia do Norte. Que o mundo todo tava com medo dele disparar míssil. Que conversa é essa? Tava. É isso que eu falo. É aquele espantalho do Ocidente, né? É o espantalho do Ocidente. O Trump foi o primeiro presidente. Mas houve desativação de ogivas. Exatamente. E não foram só uma, não. Na época de Barack Obama também. Como é que o Brasil vai desativar uma ogiva se ele não tem? Teve não. A Coreia do Norte
conduziu Desativação de uma bomba nuclear americana, Barack Obama que desligou ela. A Coreia do Norte conduziu experimentos e testes Que é um direito, né? Só os nucleares, Estados Unidos podem. mas depois que o Trump fez o acordo com Kim Jong-un, parou, criatura. É isso que eu tô Parou, falando. aquele cara todo dia faz teste nuclear. Não, de forma nenhuma. Pode Muito atuar, bem, só de não forma os- nenhuma. Os ouvintes É pesquisar. porque o foda é que o Pedro vem desarmado pro debate logo comigo, cara. Não é Aí desarmado, fode, é né? porque é a Aí depois forma de- reclama depois porque é que ele é sempre jantado. Muito bem. Senhores, hoje, no meu ponto de vista, ninguém venceu. Vamos deixar aí para o nosso público decidir. Ei, Tá gente, bom? a gente tá precisando de um fact-check, como é que mais pra quando ele falar essas mentiras, essas baboseiras, sair na hora ali no canal. Muito bem, a gente vai Se fizer fazer. um fact-check vamos- aqui, vamos- quem vai rodar é tu, pô. Vamos colocar aqui um telão com toda essa necessidade cobrada, Você tá bom? que vai rodar no fact-checking. Olha só, gente, aqui as ideias resistiram. Ou será que ruíram? Não sei. Fica aí para você que ouviu o debate de hoje. Hoje, aqui o argumento fraco não se esconde. A convicção que não suporta o contraditório. Aqui, esse tipo de coisa não sobrevive ao ringue. Hoje foi mais um duelo. A gente tem um encontro amanhã, mas antes eu quero ouvir as considerações finais desses dois debatedores, esses dois acirrados lutadores. Vamos lá. Primeiro, Matheus Linardi, suas considerações. Agradecer por mais um programa, tá sendo extremamente gratificante aí realizar o duelo ao lado do Pedro, ao seu lado, ao lado do Wagner, toda a equipe que faz aqui o duelo. E amanhã tem mais, né? Obrigado aí pela paciência, galera que nos acompanha, e mandem mais mensagens, a gente quer mais interação de vocês aqui no programa. Pedro? Não, só agradecer também a vocês aqui que a gente tá fazendo o programa acontecer, também agradecer a Wagner e a nossos telespectadores que fazem parte, que mandam mensagem. Todo dia a gente recebe novas mensagens, todo dia a gente vê que o programa está crescendo mais, isso é muito gratificante. E queria fazer também, já que a gente estava falando de mediações de guerra e tudo, tentar mediar aqui, caso, como eu vou tentar fazer ao certo a diplomacia, pedir paz no Crato, que está uma situação muito complicada lá em relação aos homicídios, as coisas, e pedir para o pessoal se conscientizar e ter mais paz e que a gente tentar crescer como sociedade. Muito bem. Eu sou Josmar Célio, o programa tem a direção de Wagner Alves, a supervisão de Natan Tavares, e eu faço o convite para a gente se encontrar novamente amanhã, a partir das 18 horas, para mais um duelo. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.